Você hoje só tem fé por causa de Ruth. Você hoje só tem direito à salvação porque essa mulher sacrificou. Você está pensando que para uma mulher moabita sacrificar os seus costumes, o costume que os seus pais ensinaram, para poder seguir uma mulher pobre, uma mulher miserável, que já não tinha ninguém mais por ela? Você sabe o que Ruth fazia no campo? Ruth pegava o resto, pessoal. Era o resto da comida. Isso foi uma provisão divina que Deus permitiu naquela época, para poder as viúvas se alimentarem. Mas você vê que Ruth não ficou de braços cruzados. Ela partiu para cima. Ela foi em busca do objetivo dela. Não era natural Boaz se interessar por uma mulher moabita. Ele tinha que se interessar pela linhagem de quem? Do povo dele, que era a linhagem de Israel. Amém? Amém. Só que ela viu na sogra dela uma fé sobrenatural, enquanto a outra nora, ela abandonou, ela voltou aos seus costumes de origem. Mas só que Ruth, ela quis mudar a história e mudou. Quanto tempo? Eu acredito que essa história tem mais de 3.000 anos. E hoje nós estamos falando de uma mulher moabita. Hoje nós estamos falando de uma mulher que por causa dela foi gerado quem? Jesus. O Jesus que nós pregamos foi gerado por causa da fé desta mulher. Muitas das vezes você fica cheio de mimimi para mudar os teus costumes, a sua maneira de ser que tem te escravizado, a sua maneira de ser que só tem te dado dor, desgosto. Ela não teve limite para sacrificar os seus costumes. E ela seguiu a orientação da sua sogra piamente. Ela não foi nem para a direita e nem para a esquerda. A missionária, ela está falando das 7 virtudes de Ruth, não é verdade? Uma delas era a obediência. Quando ela falou que ia buscar o resto de comida para eles poderem comerem, a sua sogra falou: você está maluca, Ruth? Foi? Vai, minha filha. Abençoou ela. Chegando lá, ela foi agraciada. Chegando lá, um homem de Deus, ele não tinha direito sobre Ruth. Você sabia disso? Porque quem tinha direito era outro. Mas só que o outro não se interessou, porque o próprio Deus colocou dentro dele o quê? O esfriamento para não se interessar por Ruth. Porque senão a linhagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não ia acontecer. E às vezes você, muitas das vezes, para obedecer algo tão pequenininho, vê uma grande dificuldade. É por isso que muitas das vezes o amor para você é difícil.
Deus, Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu quadro sentimental. Não adianta, pessoal, colocar só um anel no dedo. Qualquer um coloca. Mentira ou verdade? Você sabia que nós estamos vivendo a época de casamento? Muitos estão se casando, mas esse amor verdadeiro que Ruth conquistou, só um pode dar. Só um tem esse perfeito amor que pode colocar no teu coração, que pode colocar no coração da pessoa amada. Só Ele tem esse poder de colocar. Mas é quando você obedece, é quando você se reclina para Ele. Você sabia que a sogra de Ruth falou para ela assim: se deita no pé dele. Era para se deitar e encostar a cabeça no pé dele. Não era para fazer nenhuma besteira com ele não, tá, pessoal? Era botar só a cabeça no pé. Se ele achasse graça nela, ele ia abençoar ela. E a Bíblia diz que ela achou graça em Boaz. E ali o círculo amoroso aconteceu. Uma mulher que vivia catando lixo, uma mulher que vivia catando resto. Você sabia que tem muitas mulheres por aí pegando resto de atenção, resto de carinho, resto de amor, enquanto Deus quer te dar um amor completo. Mas e os meus costumes, pastor? Como é que eu vou deixar os meus costumes? Como é que eu vou deixar a minha maneira de viver? Ruth fez isso. Ela deixou os costumes antigos para poder viver os costumes novos. E o que Deus ele te chamou hoje aqui foi para este propósito, pessoal. Talvez você pense assim: poxa, só é nós. Mas é você mesmo. Deus trouxe para você para mudar. É para você. Não é para todos. A fé não é de todos. Ah, mas o meu marido não veio. Problema dele. Ah, mas a minha esposa não veio. Problema dela. Você veio. E Deus ele pode mudar o quadro da tua vida sentimental, da tua vida conjugal, através de você. A Bíblia diz que Noemi estava com Ruth lá, catando o resto de comida. Ela só obedecia o comando da sogra. E a história foi uma das maiores histórias que a Bíblia pode contar de amor. Nem a história de Salomão com a Sunamita é tão especial quanto a história de Ruth. Na verdade, não é uma história, é um conto verdadeiro. Real. E Deus quer te fazer feliz, pessoal. Para ser feliz, não importa a idade. Você sabia que Abraão ele foi feliz com 99 anos? Ah, mas eu tenho 40, eu tenho 50. A felicidade ela tá para você. Não há limite. A única coisa que limita você é você não querer abandonar os maus costumes, não abandonar os costumes antigos. Nossos sentimentos passados. Ah, mas eu fui ferida. Qual o problema? Eu também fui. Quem está pregando para você foi duas pessoas que foram feridas.
Eu não acredito que você foi tão ferido quanto nós. Ou pode ser igual, ou pode ser maior, ou pode ser menor. Mas o problema é que você tem que deixar os maus costumes. Aquele costume não deu certo. Aquela direção não deu certo. Então a direção de agora é essa. Se você pegar detalhe por detalhe que o Espírito Santo está nos ensinando, você vai triunfar. E olha, não demorou muito não para ela ser feliz. Quando aquele homem viu a atitude de Ruth, ele queria saber quem era o responsável por ela. Não era Noemi não, tá? Existia um homem. Em cada família existia um homem que era responsável. O Boaz, ele estava abaixo desse outro líder. Mas Deus que criou este encontro. Talvez você está depositando um sentimento em uma pessoa que não é para depositar. E isso está te matando. Isso está te consumindo. E isso vai te levar para a escuridão. E quando você chegar na escuridão, você vai lembrar de tudo isso se você não tomar uma atitude agora. Não é verdade, missionário? Ruth, para mudar a história dela, ela andou com Deus. Ela pegou conselhos bons. Eu não vou ler todos a virtude não, porque vai ser longo. Eu quero passar o Espírito para vocês. Já passamos a virtude da fé, a virtude da obediência, a virtude da coragem. Tá. Vocês agora vão saber e vão pensar. Deus vai fazer vocês pensar agora. Vocês têm sido um homem com essas qualidades. Você tem sido uma mulher com essas qualidades. Tem sido virtuosa, virtuoso. Se você chegasse a pessoa para perguntar, uma pessoa bem próxima a você, não sei se você já fez, eu já fiz. O que a pessoa achava de mim? O próprio Jesus fez isso. Tem uma passagem que fala sobre isso. O que as pessoas pensavam dele? Ele só teve elogio. O que as pessoas estão falando de você? Seja na igreja, seja num trabalho, seja numa evangelização, seja na vizinhança, principalmente para quem convive dentro da sua casa. Você teria essa coragem de perguntar? Teria essa entrega de perguntar para a pessoa? Eu tive. Eu fiz para o meu esposo. Ele também tomou coragem e perguntou para mim. Não foi? Eu perguntei para ele e respondi. Sofri. E ele, quando chegou a parte dele, eu tinha que falar, eu tinha que ser sincera. A mulher de Deus não fica mentindo e não dá meia volta. Falei sem sentimento. Falei tudo. Isso foi na segunda aula. A segunda aula foi um castigo muito grande. Ela foi verdadeira. E eu achando que eu era o cara. Eu era o bambambam. E ela falou tudo o que pensava e que achava. Isso que é importante. Um caráter de um homem, ele só é forjado quando a mulher é verdadeira. Pô, cara, eu acho isso de você isso. Não adianta ficar passando a mãozinha.
enquanto se passa a mãozinha, você só sofre. Peca. E naquele dia, eu fiquei o dia todo sem dar ideia para ela. Fiquei mesmo. Mas o Espírito Santo, ele me convenceu: meu filho, tu tá errado. E eu cheguei na sala de aula e falei pro professor que estava chateado. Mas foi necessário. Os 20 anos de luta, ela conseguiu, quando ela abriu a boca para poder falar. Amém? Amém. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma oração. Você que é solteiro, você que está casado, seu esposo não pôde estar aqui, eu gostaria que viesse aqui na frente do altar. Você que está namorando, você que está noivo, você que está sozinho, eu vou fazer uma oração específica sobre isso, para vocês ter essa virtude. Às vezes nem vocês se conhecem. Às vezes você acha que tá legal, como meu esposo achou, não tava não. E Deus vai mostrar para vocês como vocês saírem daqui. Deus vai falar durante essa semana todinha, teu defeito e tua qualidade. É muito forte. E Ele vai falar mesmo, claramente, não é em visão, homem barbudo, não, na palavra. Porque assim Deus faz. Vem aqui na frente, por favor. Amém?